Fala, galera! Nós vamos aqui, a gente está trazendo um aulão, tá? Na verdade, alguns aulões divididos em blocos maiores, onde a gente vai dar uma corrida de maneira resumida, de maneira mais prática, tá? No nosso curso de Matemática Básica na Prática. Esse curso, lembrem, tem lá nas playlists, tem lá nos vídeos do canal, toda a sequência de aula por aula desse curso, gravada de maneira mais detalhada, de maneira mais lenta. Aqui a gente vai fazer um apanhado geral, tá? Que vai servir como um aulão de revisão, subdividido em alguns blocos aí maiores. Se permanecerem dúvidas, vá lá, procurem os vídeos específicos de cada assunto, ou então coloquem aí, postem nos comentários para a gente, e a gente tenta ajudar da melhor forma possível vocês, tá certo? Não esqueçam de deixar o like aí e se inscrever no nosso canal para que a gente consiga continuar trazendo aí conteúdos de qualidade, conteúdos que realmente embasem, tragam embasamento, tragam um know-how aí, né, para vocês realizarem uma série de concursos, também melhorarem a nota de vocês, tá? Seja no colégio, no curso que vocês estiverem fazendo. Então, seguindo, aula 1, ordens e classes. Vamos lá. Nessa aula 1, o que tem importante aí a gente lembrar sobre ordens e classes, né? Lembrando que esse aulão é mais um aulão de revisão, eu tenho aqui, se eu tiver o número 34.675, eu vou destrinchá-lo aqui, separando algarismo por algarismo. O valor absoluto de cada algarismo é o valor do próprio algarismo, independente da posição dele. Imagina que eu tivesse o número 34.444. O valor absoluto de qualquer 4 aqui vale o próprio 4. Já o valor relativo tem a ver com a posição dele e tem também a ver com a minha leitura do número. Reparem, quando eu leio esse número, eu estou lendo 34.000, que na verdade é a soma de 30.000 com 4.000. 600, aqui ó, se eu quiser também, outra forma de eu enxergar é eu repetir o valor e completar com 0 nas ordens que faltam ali para a direita. Então, o valor relativo do 6, 600, do 7, 70, e o valor relativo do algarismo de primeira ordem é sempre igual ao valor absoluto dele, tá? Isso sempre, em todos os casos. Nós posicionamos isso daí, o número 251.097. Se a gente fizer isso aqui ó, de maneira bem rápida, ó, valor absoluto de cada algarismo é o valor do próprio algarismo. Valor relativo, não precisa, não vou copiar aqui novamente, mas vocês podem utilizar o quadro aí para completar. E o valor relativo, aqui vai ser 200.000. Aqui, 50.000. Aqui, 1.000. O valor relativo do zero independe da posição, né? Porque independente da posição, o valor relativo do zero vai ser o próprio zero. Do 9, 90. E do 7, como está na primeira ordem, é o próprio 7. Beleza? Seguindo aí, vamos lá. Continuando falando sobre ordens e classes. Esse número daí, ele apresenta 8 ordens e subdivididas em 3 classes, sendo 2 classes completas, que é a classe das unidades simples e das unidades de milhar, e aqui na classe de milhão, eu tenho uma classe incompleta, onde eu tenho unidade de milhão, dezena de milhão e falta aqui o algarismo de centena de milhão. Perfeito? Essas ordens e classes são sempre contabilizadas da direita para a esquerda. Isso daí a gente já havia comentado. O que mais que a gente pode lembrar aí de importante? Tá, ok, basicamente isso. Vamos lá trabalhar aí com 2 exemplos rápidos. A gente pede aqui a soma dos valores absolutos dos algarismos desse número. Tá lá, é só eu fazer a soma ali, vou chegar a 18. E nesse segundo caso, eu peço o valor relativo do algarismo de terceira ordem, que no caso aqui é o 600.
mais o valor absoluto do algarismo de segunda ordem. Quem é que está na segunda ordem aqui? Ó? Primeira, segunda ordem, é o 7. Valor absoluto, 7. Então, a soma disso daqui vale 607. Então, está lá a resposta. Beleza. Bem, isso daí eu chamo atenção nesse exemplo, né, que seria um outro tipo de exercício. Ele pede para calcular o maior valor possível de 3 dígitos formado pelos algarismos que ocupam as ordens ímpares do número 12.482. Quem é que ocupa as ordens ímpares? O 2, que está aqui, ó, a primeira ordem. O que me interessa é se a ordem é ímpar e não se o algarismo é ímpar. Aqui o 4 e aqui o 1. Para eu formar o maior número de 3 dígitos diferentes utilizando apenas esses 3 valores, basta que eu coloque na maior ordem, tá? Na ordem mais para a esquerda, o algarismo de maior valor absoluto. Depois o segundo maior, vem aqui o 2, depois o 1. Vocês podem reparar que qualquer outra combinação aqui envolvendo esses 3 algarismos vai me fornecer um número inferior a esse. Agora, ali não fala de dígitos diferentes, mas o ideal é que exigisse o fato dos dígitos serem diferentes. Por quê? Imaginem uma sutileza aí nessa questão. Imaginem que eu fale o seguinte, que eu só posso utilizar algarismo que está dentre esses 3, mas eu não falo que eu não posso repetir. Então, o maior valor formado, se eu pudesse repetir, seria o 444. Tá? São sutilezas importantes aí na hora de um enunciado, de uma questão. Tá? Então, se isso é uma questão de concurso, eu entendo de maneira bem salutar que viesse a cobrança, caso queira a resposta desse jeito, viesse a cobrança falando que eu só posso utilizar dígitos dentre esses 3 e todos os 3 têm que ser diferentes. Eu não posso repetir nenhum dígito. Ok? Vamos lá falar agora sobre operações básicas. Vamos dar uma recapitulada aí em operações básicas. Quais são elas? Eu tenho a adição e o inverso dela, a subtração. Eu tenho a multiplicação e o inverso dela, a divisão. Então, seguindo aí, adição versus subtração e multiplicação versus divisão. Aqui, o que é isso? A gente chama esse padrão de conta, de realizar a conta em cada uma dessas operações, né, para que a conta fique devidamente organizada, né, e a gente consiga obter uma resposta correta. A gente chama isso de algoritmo. Então, eu tenho o algoritmo da adição, o algoritmo da subtração, da multiplicação e da divisão. Reparem que o algoritmo da divisão não é algo que você faça assim, ó, 62 dividido por 4, porque isso dificultaria eu posicionar aqui o quociente e o resto. Perfeito? Daí a importância dos algoritmos. Reparem, tem um exemplo aqui, 34 mais 18. Se eu somo isso daqui, eu chego na resposta 52. Se eu fizer o inverso, ó, subir, fazendo aqui o inverso, 52 menos 18, eu tenho que chegar novamente no 34. E, de fato, é o que acontece. Por isso que a gente diz aqui que essa operação é o inverso dessa e vice-versa. Agora, nome dos termos. Cada termo de uma adição é chamado de parcela. Eu posso ter várias parcelas numa mesma soma. E a ordem dessas parcelas não vai alterar o meu resultado, que é chamado de soma ou total. Já na subtração, a parcela da qual eu vou subtrair algo, eu chamo de minuendo. A parcela que vai ser retirada do minuendo, que vai ser subtraída, que vai ser descontada, eu chamo de subtraendo. E a diferença entre eles eu chamo, obviamente, de diferença ou resto. Na multiplicação, também eu posso ter aqui vários fatores,
tá? Mas na hora de eu realizar, de eu aplicar aqui no algoritmo, geralmente eu aplico 2 fatores por vez, para que eu possa conseguir fazer a conta. A ordem dos fatores não altera o meu resultado, que é o meu produto, e eu fiz aqui 15 vezes 4, dando 60. A operação inversa seria fazer 60 dividido por 4, teria que chegar novamente no 15. Eu só transformei o 60 em 62 para a gente trabalhar aqui com o resto, porque senão o resto daria 0. 62 dividido por 4, reparem, eu chego no quociente 15, 15 vezes 4, 60, para chegar a 62, resto 2. E aí eu encerro a minha conta ali. Professor, mas se eu quisesse continuar dividindo? Não é o foco aqui dessa aula em exato, mas eu poderia. Se eu não tenho mais ninguém para baixar, eu poderia acrescentar um 0 aqui e uma vírgula aqui. 20 dividido por 4 vai dar 5, 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, eu continuaria aqui a resposta de 62 por 4, de maneira mais precisa, seria 15,5. Beleza? Ok. Então, algumas observações. Em toda subtração, a soma dos 3 termos é igual ao dobro do minuendo. Como isso? É uma coisa bem simples, mas que a gente não para às vezes para prestar atenção. Reparem ali, eu tenho, numa subtração, eu tenho o minuendo, subtraindo e o resto. Eu tenho algo desse tipo aqui, ó. Vamos ver se a gente posiciona ali. Vou dar o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui minuendo menos o subtraindo, isso daqui me gerando o resto. Imaginem esse exemplo aqui, 26 menos 11 igual a 15. Então, quem seria o minuendo? O 26. Quem seria o subtraindo? O 11. E o resto está ali. A resposta seria essa daqui. Ok? Beleza. Agora, chamei aqui, ó, minuendo, subtraindo e resto. Imaginem que eu faça a conta inversa. Para eu chegar no minuendo, eu vou fazer resto mais o subtraindo. Então, está lá, ó, resto mais subtraindo é igual ao minuendo. Portanto, se eu somo os 3 termos de uma subtração qualquer, o minuendo, o subtraindo e o resto, eu tenho que chegar a 2 minuendos. Porque, reparem, R mais S já equivale a 1 minuendo. Esse 1 minuendo com esse 1 daqui vai me dar 2 minuendos. Por isso que eu posso dizer que em toda subtração, a soma dos 3 termos é igual ao dobro do minuendo. Está lá, explicado ali. Gente, vamos tentar aqui trabalhar aqui com um exercício. Imaginem que eu dissesse para vocês o seguinte. Em uma dada subtração, a soma do minuendo com o subtraindo com o resto vale 120. Só dou essa informação e peço para vocês calcularem o valor de um minuendo, ou o minuendo dessa conta. Bastaria pegar 120 e dividir por 2. Da onde que eu tenho isso? Olha lá, ó, minuendo mais subtraindo mais o resto igual a 120. Bem, S mais R é igual a M. Então, eu vou ter aqui embaixo M mais M é igual a 2M, que é igual a 120. Portanto, M vai ser igual a 60. Beleza? Vamos lá, segunda observação. Em toda divisão, o dividendo é igual ao divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. A gente está cansado de ver isso. Reparem aqui. Como é que eu chego aqui no dividendo novamente, no 62? Aqui, ó. Basta eu pegar o divisor vezes o quociente, ou quociente vezes o divisor, tanto faz, e somar com o resto. Ah, mas e se o resto for zero? Imaginem que eu tivesse algo desse tipo daqui, ó. 60 dividido por 15 vai dar 4, resto zero. Eu não preciso somar o resto, mas tem alguma coisa errada se eu somar quando a divisão for exata? Sem problema algum, porque o zero é elemento neutro da adição. Então, aqui nesse caso, para eu chegar no 62,
4 vezes 15 dá 60, mais o resto, 62. Tá bom? Próxima observação, vamos lá? Observação de número 3. O maior resto possível de uma divisão é igual ao divisor menos uma unidade. Gente, essa observação aí é extremamente relevante e já foi cobrada de maneira indireta em diversas questões de concurso. E é uma observação boba, mas faz muita gente tropeçar. Vamos lá, vamos explicar isso daí direito. Eu tenho aqui a divisão de 35 por 12. O que me gera 2 vezes 12, 24, para 35, resto 11. Olhem lá, imaginem que aqui no lugar de 11 fosse 12. Vamos supor, como é que eu obteria 12 ali? Se ao invés de dividir 35 por 12, eu dividisse 36. Ao invés de colocar 3 aqui, eu colocasse 2. 2 vezes 12, 24, para 36 falta quanto? 12. Ora, mas se aqui o resto fosse 12, significaria que eu poderia realizar ali novamente a divisão, acrescentando 1 aqui no quociente. Ó. Então, 12 dividido por 12 dá 1. Na verdade, essa conta, como é que a gente realiza ela? 36 dividido por 12... eu já coloco direto 3 aqui. 3 vezes 12, 36 para 36, nada. Daí, vocês reparem que o maior resto possível numa determinada divisão é o divisor menos uma unidade. Tá bom? Vamos trabalhar esses dois exercícios aí. A resolução, a resposta já vem aí no slide, mas eu quero que a gente aprenda a destrinchar da onde nós chegamos nesse ponto. O primeiro exercício é extremamente simples, tá? É treinar o algoritmo ali da adição. Por mais básico que pareça, por mais ridículo que pareça ou fácil, já vi muita gente boa na hora de uma prova tentando realizar somas, contas muito extensas e na hora de botar aqui, de organizar os valores, de repente colocar unidade embaixo de dezena e encontrar um resultado diferente do que deveria, tá bom? Então, nesse mérito aqui, não vou entrar, mas é só a questão da gente ter aí toda a atenção. E aí a segunda questão diz o seguinte: a diferença entre dois números vale 56. Então, eu vou utilizar aqui uma conta de subtração. Vou botar aqui, ó, vamos botar aqui, ó, A menos B igual a 56. O maior deles vale 80, então eu já sei que aqui, ó, o A vai valer 80, então vou fazer 80 menos B igual a 56. Na verdade, aqui eu representei a mesma coisa, só que eu coloquei aqui no algoritmo da subtração e no lugar do B eu aqui chamei de N. Gente, se eu fizer o inverso aqui, eu tenho que 56 mais N tem que dar 80. Se eu isolar o N aqui, ou isolar o B, eu vou ter 80 menos 56, que vai me dar o quê? 24. Então, qual é o número que eu tiro de 80 para chegar a 56? 24. Quem quiser fazer o inverso, ó, fazer assim, ó, 80 menos 56 aqui direto, já vai encontrar a resposta aqui, 24. Seguindo, vamos para a nossa aula de número 4, ainda nesse primeiro bloco aí de revisão dessas aulas, lembrando a vocês que essas aulas elas estão lá uma a uma de maneira mais detalhada, passando de maneira mais calma, tá? Nos vídeos do canal, mas vamos seguir aí para a nossa aula de número 4, segunda parte de operações básicas. Vamos já começar aí com o exercício. A soma de 4 parcelas equivale a 2036. Aqui, gente, eu não estou preocupado em vocês resolverem. Eu estou só preocupado em que vocês acompanhem o padrão de resolução. E aí depois vocês vão treinar sem olhar aí o padrão de resolução, ok? Então, a soma de 4 parcelas equivale a 2036.
Então, se eu não sei que parcelas são essas, nem estou dizendo que as parcelas são todas iguais, eu vou botar ali, ó, A mais B mais C, mais D. Eu vou colocar 4 incógnitas ali. Adicionando-se 2 unidades a cada, olha só, 2 unidades a cada uma dessas parcelas, teremos como novo resultado o valor de, então vou ter ali, ó, A mais 2, B mais 2, C mais 2, D mais 2. Tá? Isso tudo resultando em 2036, mais quantas vezes esse 2 daqui? Ó? 4 vezes. Então, tá lá. Então, se eu separar o A mais B mais C mais D, é algo que eu já tenho. Eu já sei quanto é que isso vale. Vale 2036. E o que eu preciso acrescentar aqui são 4 parcelinhas 2. 2 adicionado em cada parcela, o que vai dar 2 vezes 4. O resultado final é só eu pegar 2036 e somar com 2 vezes 4, que dá 8. Tá lá. Reparem, durante toda a resolução do exercício, em minuto algum, eu consigo definir qual é o valor de cada parcela. Mas também isso não me importa. O que me importa é chegar no resultado final, e chegar no resultado final eu chego sabendo o somatório das parcelas iniciais e mais o somatório de cada um desses acréscimos daqui, tá? Do acréscimo em cada parcela. Outro exercício, em uma subtração, a soma dos 3 termos vale 150. Então, todo o padrão de resolução está aqui. A gente destrincha isso de maneira bem detalhada na aula específica sobre, né, esse vídeo daí, ou o vídeo específico sobre essa aula, como queiram. Mas aqui a gente já sabe que a gente vai ter que dividir os 150 por 2. Então, quando eu dividir 150 por 2, eu vou encontrar aqui, ó, que o minuendo vale 75. E aí, eu tenho como calcular os demais, sabendo que o resto é o dobro do subtraindo. Então, imaginem que eu tenho isso daqui, ó, M mais S mais R igual a 2M, M igual a 75. Só que eu também digo que o minuendo é igual a 3 vezes o subtraindo. Da onde eu tirei isso? Está lá, ó, o resto é o dobro do subtraindo. Se eu tenho isso daqui, ó, M menos S gerando o resto. Se eu digo que o resto é o dobro do subtraindo, eu vou ter algo desse tipo daqui, ó, M menos S dando 2S. Por quê? Eu digo que o resto equivale a 2 vezes subtraindo. Então, está aqui, ó. Agora, se eu subir somando, eu vou ter 2S mais S igual a M. Então, vou ter 3 vezes S igual a M. O M vale 75. Daqui eu calculo S e depois, fazendo a substituição, eu encontro ali o R. Beleza, galera? Para fechar aí, em uma divisão, o divisor vale 32, o quociente vale 5 e o resto o maior possível. Está lá, divisão, eu quero encontrar o dividendo. Eu sei que o divisor vale 32. O dividendo, o resto é o maior possível, então significa que é uma unidade inferior ao divisor. 32, eu vou botar aqui 31. E o quociente vale quanto? Vale 5. Então, eu vou ter dividendo vai ser igual a 32 vezes 5 mais 31. Dividendo é igual a 32 vezes 5, 160, mais 31, 191. Está lá. Ok, galera? Imaginem aí que a gente estivesse trabalhando e pedisse para calcular o dividendo de uma divisão aonde o quociente vale 6, o resto vale, vamos botar aqui 12, e o divisor é o menor possível. Bem, se eu já definir o resto, para o divisor ser o menor possível, reparem que o divisor não pode ser 12, senão eu poderia efetuar a divisão novamente. Então, é uma outra maneira de eu enxergar esse padrão de exercício. Ao invés de eu pedir o maior resto possível, eu peço o menor divisor possível. O menor divisor possível aqui seria o 13.
Agora eu calculo o dividendo fazendo 6 vezes 13 mais 12. Beleza? Então tá lá, ó. 60, 6 vezes 3, 18, 60 com 18, 78. 78 com 12 vai dar 80, 90. Tá lá. Beleza, galera? É isso daí, gente. Vamos seguindo. Seguindo aí, galera. Vamos agora falar sobre números primos. Vamos introduzir esse assunto ainda nesse bloco de aulas. É um assunto de extrema relevância, tanto na matemática básica como na utilização direta e indireta em vários outros assuntos da matemática. Tá? Seja num curso de exatas que você esteja fazendo, seja no teu ensino médio, seja numa faculdade, você vai constantemente se ver na necessidade de utilizar aí números primos. Então, vamos lá, números primos. Gente, o que são números primos? Aí eu tenho aqui os exemplos, os primeiros números primos elencados ali. Lembrem que a sequência de números primos, ela não apresenta nenhum padrão definido e ela é uma sequência infinita. O único valor primo que é par é o 2. Todos os outros valores primos são valores ímpares, mas nem todos os valores ímpares são valores primos. Por exemplo, o 5 é primo, o 7 é primo, o 11 é primo, mas o 9 não é primo. E vamos aproveitar esse exemplo para a gente entender o conceito de números primos. Números primos são números que apresentam apenas, somente, 4 divisores inteiros, ou seja, o 1 e o próprio número, o menos 1 e o oposto ou simétrico do próprio número. Eu posso também, muitos de vocês já devem ter escutado a seguinte expressão: números primos são aqueles valores que apresentam apenas 2 divisores naturais. Isso é possível? Sim. Olha lá, ó, apenas 2 divisores naturais ou apenas 2 divisores inteiros positivos. Mas lembrando que para cada divisor inteiro positivo, eu tenho o oposto ou simétrico dele. Por isso que se eu utilizar a expressão inteiros, eu vou falar em apenas 4 divisores. Ok? O 5 apresenta apenas esses 4, o 37 apresenta apenas esses 4. O 9 não é que o número que não é primo não apresente esses divisores. O 9 não é primo, mas ele apresenta esses divisores também, o menos 1, mais 1, o menos 9 e o mais 9. A diferença é que no número composto, ele além desses 4, ele também apresenta outros divisores. No caso do 3, apresenta aqui, ó, no caso do 9, apresenta os divisores menos 3 e o divisor mais 3. Perfeito? É isso daí, galera. Seguindo aí, decomposição em fatores primos. Essa decomposição em fatores primos eu vou reservar aqui para o próximo bloco e a gente dá continuidade. Tá? Então, quem já tiver curiosidade, já quiser dar uma estudada ou uma revisada em tudo que a gente viu nesse bloco, até o próximo bloco a gente dando sequência aí em decomposição em fatores primos. Ok? Grande abraço, galera!